um exemplo, assim, de garra, de força, né? A mãe sempre trabalhou fora, era muito dedicada, assim, naquela coisa de não deixar faltar nada pra nós, né? Então, assim, o pai também trabalhava, mas o pai trabalhava fora, não trabalhava na cidade, ele vinha no final de semana, então era com a mãe. E nós, eu e minha irmã, fomos criadas pela avó. Digamos, eu digo criada no momento, assim, de estar sempre junto. Tanto que eu lembro que quando a mãe dizia assim, eu pedia pra mãe, posso sair? Conversa com a tua avó. E no que eu laqueei, 1 hora depois do meu parto, que meu filho teve as 2 paradas cardiorrespiratórias. Então, quando o meu médico descobriu, ele já tinha feito a cirurgia, não tinha mais o que fazer. E isso foi o pior, porque no outro dia, na minha alta, ele virou e falou assim, olha, Renata, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não tinha te operado. E aí, aquela situação toda, eu não podia sair do hospital. A minha mãe que acompanhou o meu filho para UTI-NEO, porque nem tinha UTI-NEO na cidade onde eu ganhei neném, onde eu tive o parto. Só tinha UTI-NEO em outro lugar. O forno da Debaco, ele sempre vai manter o bolinho ali padrão, porque ele vai ter o aquecimento uniforme, né? Ele tem uma ventilação. Além desse sistema de air fryer, nós estávamos falando de proteção e segurança para as crianças. O nosso forno, ele tá num acesso onde crianças vão encostar. Ele não vai aquecer e ele tem também uma trava de segurança. Então, clicando no botãozinho aí por 3 segundos, encontrou a D? Trava de segurança, ele não vai mais oscilar, não vai mais alterar até o fim da... Ele não fica quente por fora. Não fica quente por fora. Ele tá aquecendo aqui desde a hora que a gente começou a conversar e eu consigo colocar a mão, ó, conforme a gente tá vendo aqui. E não tá quente. É muito bacana. Outra característica desses fornos da Debaco, Carol, é que eles têm o mesmo tamanho Pode de ver, micro-ondas. põe a mão, ele não tá... Então a torre quente, que é muito comum também, ela vai ficar padronizada, né? No mesmo tamanho. E realmente, 180. Vamos aumentar um pouquinho. E a air fryer, ela veio com tudo, né? Então é uma situação aqui no forno que tu tem uma air fryer de 50 litros e não precisa deixar em cima da bancada. Exato. Né? Não sei se as pessoas te pedem muito, mas eu vejo que cada vez mais, né? As pessoas usam muito air fryer. Tem muito forno, né? Clientes usam air fryer, assim, e a gente tem que arrumar um espaço para guardar. Porque ela é... Porque ela é aquele volume ainda fácil de tirar e de usar. Então, esse forno realmente já soluciona bastante coisa. Inclusive, um dos pedidos dos meus clientes muitos pedem para não ficar quente nas pernas, porque daí tu tá aqui cozinhando, tá aqui cortando e tal. Então, ele já vai mitigar esse tipo de questão, né? Não, eu tô aqui, ó, do lado do quebra forno. Totalmente essa objeção de ficar quente nas pernas, porque já... É claro que eu sinto um calor vindo do forno, mas quente de abriu ele, queimar, né? Não tem. Nenhum. A Debaco tem toda essa preocupação, é uma linha gourmet, e ele é lindo ainda. A Dega, a Beer, eles também se complementam, assim como micro-ondas e forno, e eles também possuem ventilação traseira, ela é atrás, então tu não precisa deixar aquela espera também, né? Que tem que deixar aberta ali para ventilação frontal. Então é bem legal falar sobre esses detalhes, que eles compõem e embelezam a cozinha, mas também traz a funcionalidade, né? Porque a gente já não quer mais aquele, eu digo que é um elefante branco, né? Aquela coisa enorme, um monumento, mas que tu não usa pra nada. Então é realmente aliar toda essa tecnologia para benefício da nossa alimentação, do nosso dia a dia, da facilidade, né? E é tão gostoso estar aqui, todo mundo em torno da ilha, né? É bom demais. É bom. Eu adorei isso aqui, porque faz todo sentido para aquilo que eu vivi a vida toda de cozinha, né? De ter esse espaço para a gente estar ali, poder realmente conversar, trocar ideia e todo mundo ficar envolvido de alguma forma, né? Na alimentação da família. E se você não faz isso ainda, a gente te aconselha muito, você vai criar muitas memórias afetivas com os seus filhos. Cozinhar não precisa ser um hábito solo, né? Não pode precisa. ser compartilhável. Né? E isso que você falou é muito importante, Carol, porque às vezes você, mulher, está se sentindo sobrecarregada em relação à cozinha e a culpa é sua porque você não está envolvendo a sua família toda, porque você pode envolver. Envolve teu filho, envolve teu marido, envolve isso nesse momento sem ser pesado, sem ser de briga, de confusão, mas que seja realmente um ambiente gostoso na sua casa. As meninas me dizem assim, mãe, aceita ajuda, porque aquela coisa que você quer fazer tudo do teu jeito.
aceita ajuda, a gente quer te ajudar. Então tá, então ajuda aí. E como a gente transmite isso, né? A gente passa isso adiante. Sabe que a minha mãe, ela é igual a mãe da Carol. Ela adora cozinhar. Doce, salgado, é uma delícia tudo que ela faz. E o meu marido não tinha isso na casa dele. Pode sentar. Então, ele aprendeu, ele sempre fala isso. Hoje, até convidamos vocês para um jantar. Só na espera que Ele adora cozinhar, cozinha muito, então não é uma coisa pesada pra mim. E que ele comenta sempre com as pessoas quando elogiam ele. Eu aprendi isso com a minha sogra. Então era um momento assim que ela permitia a gente bagunçar toda a cozinha dela. Ela não tinha aquela preocupação com a bagunça, ela deixou a gente aprender. E nós começamos a namorar, ele já tinha 19 anos. Então foi a partir dos 19 que ele desenvolveu o hábito lá na minha casa. E é bem legal que isso veio pra nossa família. Hoje meu filho participa. Lá em casa a gente tá sempre convidando as pessoas pra jantar. É um prazer, é gostoso viver Mas isso, ainda que né? o Juliano se interessou, né? Porque meu marido, a especialidade dele é pipoca. Eu falo assim, Marcelo, eu vou te ensinar, vem aqui. Vem aqui, é muito fácil. Eu não quero, obrigada. Ele prefere não aprender, E sabe? o meu marido, Interessante. o meu marido doce. Aí ele sabe o que eu tô falando. Meu marido é expert em doce. Sensacional os dois. Sobremesas, Nossa, pudim. esse homem que sabe. Pergunta pra Aline, né? Nós somos vizinhas, gente, um segredo. Nós somos vizinhas do mesmo prédio, todas nós. Então, As três. a gente dá uma dica, a gente instiga, porque às vezes bate, toca a campainha e é um doce do meu vizinho. Gente, é tão sensacional. Adora fazer doce. Um doce, um bowl de doce do sétimo, né? vizinho. É sensacional. Agora você já sabe. Ele gosta de fazer doce. Ele faz porque ele gosta de fazer doce. Doce é o... Ele cozinha também, o salgado também é bom, mas o doce é o... Então a sobremesa na tua casa é com ele. É com ele. Sim. Em casa, o Jorge não sabia cozinhar, mas também, né, que não, como eu disse, nós éramos todos crianças, né, quando a gente eu tinha 17 também, e morava com a avó, então a avó fazia de tudo, né, porque quando a gente fala de menino criado com vó, é verdade que as vós fazem tudo por eles. Sim. E o Jorge não tinha muito essa questão de fazer nada dentro de casa, também não precisava, né, porque a avó realmente A avó fazia. tava ali fazendo. E aí ele foi morar comigo, já tinha o Luanzinho ali com 1 aninho, e depois, mais 2 aninhos, veio o Luiz Felipe. E o George foi um pilar muito grande para eu conseguir estudar. Como eu falei para vocês, eu tenho 2 formações acadêmicas e se não fosse por ele, eu não teria conseguido. E aí o fato dele ter que ficar muito com as crianças para eu conseguir manter essa rotina de estudos e trabalho também, ele teve que aprender a cozinhar. E aí tem uma história bem engraçada, não é muito distante que aconteceu isso, até foi recente. Eu vi um dia, eu tava bem dentro de casa e aí só ouvi ele falando com os meninos lá na lavanderia. Ô meninos, vem aqui pra me ensinar vocês a estender roupa, né? Botar roupa pra lavar e estender. Porque vai que vocês casam pra mulher igual a tua mãe, que é muito ocupada. Vocês não saber fazer. Vamos aprender. É, isso mesmo. Porque senão pesa, né, gente? Porque realmente pesa. Então, ou a gente investe em tecnologia e equipamentos que nos ajudam a facilitar o dia a dia, ou a gente tem que compartilhar as tarefas, porque senão a gente não dá conta. Não dá, não tem como. Nós, mães de meninos, a gente tem que realmente criar homens, né, autossuficientes, né, homens Independente. Não, independentes. e eu falei pra eles isso. Que depois ajudem, né? Polivalentes na casa. Porque assim, Carol, sabe uma coisa que eu tenho visto e o porquê que os casamentos hoje estão tão mais complicados? Porque nós meninas, eu, você, a Aline, não vou nem falar da D, porque a D, ela vem de uma geração um pouquinho mais antes que a gente, mas assim, nós fomos criadas para sermos o que nós queríamos. Os nossos pais, eles viviam falando isso pra gente, vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês podem fazer... Só que daí, não estão se criando os homens para lidar com mulheres como nós, que não precisa deles. Entende o que eu quero dizer? E aí, quando coloca esse homem que não foi preparado para lidar com esse tipo de mulher dentro de uma única casa, ele acha que ele vai ter a mãe dele lá, e ele não vai ter a mãe dele mais, porque nós fomos feitas para correr atrás do que a gente sonha. E aí é onde vê todo esse problema. Então, eu falo para os meus filhos, vocês estão sendo criados para ser bons maridos. Eu vou entregar vocês bonitinho lá pra minha nora. Não quero ver ela falando mal de mim. E como meu filho ele é muito estragado pela avó, ela dá comida na boca deles. Imagina a avó vendo isso. Isso, cara. Carinho, uma intenção. Lá em casa tem que ser totalmente oposto. Exato. Equilíbrio, né? Então eu falo assim que o Murilo lá em casa,
Ele tem 4 aninhos, né? Eu tento fazer ele ser bem total independente. Eu não só faço ele pegar água pra ele, como eu peço pra mim também. Vai lá pegar água pra mim, vai lá pegar um negócio pra mim. Então, ele cria, sabe? Ele ajuda, ele participa. Filho, vai, coloca a tua roupa pra lavar. Filho, coloca o negócio no lixo. Então, eu vou ensinando ele, porque lá na avó é um momento especial. Exato. Ele tem que entender essa separação, sabe? Que lá na avó ele tá tendo mimo, cuidados dele, né? Mas a educação mesmo dele tem que vir de casa, né? Tem que vir com os pais. Nós, como mães de homens, né? A gente sabe que é muito mais difícil, assim, né? Por questões impostas pela sociedade, enfim, né? Que o homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, na verdade, não, né? A gente tem que ir ensinando que eles têm realmente que ter essa polivalência no lar também. E eu vejo que o nosso desafio ainda é maior, sabe, Carol? Porque além da gente ensinar isso pra eles, que realmente eles têm que saber um pouquinho de tudo, a gente não pode deixar com que eles percam a masculinidade de ser o homem que protege, que cuida, que provê. E eu não tô falando de provisão financeira, eu tô falando de provisão de emocional, de provisão de segurança, tô falando nesse sentido de segurança, isso aí. Exato, de não ser frágil ao ponto de não ser esse ponto de apoio, porque eu falo, gente, meu marido, sem dúvida, ele é o meu equilíbrio emocional, porque emocionalmente falando, tem dia que eu sou a desequilibrada. Quem nunca? Então, se ele não fosse essa pessoa que virasse e falasse assim, calma, tu esqueceu qual é o Deus que nós servimos? Olha de onde Deus já nos tirou e onde Ele nos colocou, por que você está preocupada? Né? A gente estava vivendo um momento bem diferente no nosso negócio, né? A gente tinha um espaço físico com sócio e tudo mais, essa sociedade foi desfeita e nós decidimos que a gente não queria mais um espaço físico. Só que o meu mundo caiu, Carol, porque a gente ficou os últimos 2 anos investindo naquele espaço. E aí, de repente, o espaço não existe mais. E aí, aquilo, pra mim, foi um choque. E aí, a gente até recebeu uma visita muito querida de uns pastores, e aí eles começaram a orar. E depois, no meio da oração, eu acho que a pastora realmente sentiu de Deus que eu era mais preocupada e orou bastante por mim. E depois, quando eles foram embora, eu perguntei pro Jorge, falei assim... Ei, você não se preocupa? Tipo, você não pensa? Como que vai ser agora? Ele falou assim, eu não sei, se a gente tá obedecendo, o depois não depende de mim. Eu só tenho que bota o pé, esperar. Deus bota o chão, né? Só que é difícil, gente, isso. Abrir mão do controle, né? E aí, é que nem eu disse, se a gente não prepara os nossos filhos homens pra ser esse apoio emocional para as esposas deles... Aí vira conflito, vira confusão, porque eles não entendem que o que elas estão sentindo é só medo, insegurança. Não é dúvida somente, mas é muita coisa envolvida ali, né? Porque tem todos os nossos traços emocionais, aí você volta nas situações de que tudo desmoronou. A gente vê homens tão fracos, né? Hoje a gente vê essa geração, assim, de homens que... totalmente fraco emocionalmente. Que não se colocaria realmente pra morrer pela família. Sim, que a gente não tem a conta. Tem todo... Sabe, a luta tá invertendo os papéis, né? Sabe que a Carol tem não se importa como homem. uma curiosidade, né? O Arthur tem 13 anos e ele viveu 2 momentos, né? Ele viveu, então, essa mãe solo. Eu digo que a minha família ela é realmente projeto de Deus, porque a gente ficou 4 anos divorciados e nós retomamos, né? Pra fazer dar certo. Então, a partir disso que nossa história começa a mudar, a Denise viveu um pouco disso também. Um pouco junto pra mim. E a Carol, minha vizinha, a gente ainda não tinha esse vínculo pela loja, ela disse um dia pra mim, ai, me ensina, como é que educa? Me ensina como é que educa. Tinha essa preocupação do Murilo ser um menino assim, sabe? Como eu vejo o Arthur assim, super carismático, independente, né? Não é aquela criança que fica só com a tela ali. Ele é, né, Carol? No mundo dele, é ele é uma criança realmente sociável. Eu sempre tive essa preocupação do meu filho ser sociável, porque a gente sabe que hoje o mundo, qualquer coisa que você for fazer, dependente, se você tem que ter, saber vender. Vender o seu trabalho. Ser sociável, né? Então, eu sempre tive essa preocupação com o Murilo, né?
E a Denise um dia me disse assim, ela disse, eu vejo vocês cobrando rígidos, forte, o Arthur, e às vezes eu tenho dó dele, mas eu sei que é necessário. E é isso que tu falou. Eu, quando mãe solo de menino, essa era uma preocupação que eu tinha. Eu pensava, como que eu vou fazer? Como que eu vou criar um menino sozinha, forte, né, seguro? E eu tive a ajuda do meu pai, mas era avô, não era pai, né? Então, quando nós realmente sentamos, alinhamos, conversamos, né? E tomamos essa decisão, porque eu digo, a menina adolescente que namorou pelo frio na barriga não foi a mesma mulher que optou por vamos fazer dar certo, né? E naquele momento era muito claro isso, essa necessidade do papel de pai. Que hoje eu sou muito grata porque meu marido consegue exercer, né, com excelência, assim, e ele também me trouxe esse suporte. É bem importante mesmo a gente lembrar, assim, de consolidar homens fortes, né, que eles saibam o seu papel, o seu lugar. A gente conversa sobre isso, Nós falamos sobre isso. Não é machismo, mas realmente nós não precisamos carregar. Nada. Nós não precisamos carregar tudo sozinha. Mas eu também não preciso levantar uma bandeira feminista. Eu dou conta de tudo. Eu não preciso dar, pra que eu vou? Então, assim, eu te respeito se você quer dar conta de tudo sozinha, mas eu não quero, não. Eu quero alguém pra dividir, compartilhar comigo essa carga que é tão pesada. E o todo, a cozinha, os filhos, é mais gostoso, né? É tão leve, assim, quando a gente consegue. E a gente tá falando aqui que a gente consegue, mas por vezes eu acredito que isso aconteça com todas nós. A gente se policia, né? Calma, tira um pouquinho o pé, assim, da cobrança mesmo, da autossuficiência, porque a gente aprendeu assim, né? Você, mãe, tá contemplando aquilo que você faz todo dia? Você tá contemplando seus filhos, dando tempo de qualidade pra eles, sem cobrá-los de todas as tarefas que eles têm pra fazer no dia a dia? Porque os meus filhos têm uma agenda cheia. Eu acredito que talvez o Murilo, que é pequenininho, e a Aurora ainda. Por isso que eu falo assim, mãe, não se culpe de ter pouco tempo pro seu filho. Se culpe de não ter um tempo de qualidade. Pode ser 15 minutos. Pode ser 10 minutos. Se você sentar com ele no chão e falar assim, filho, agora é eu e você. Vamos brincar aqui agora. Sim. Então, ele já vai ter valido, ele não vai se lembrar das outras 24 horas e 40 minutos que ele não teve com você. Ele só vai se lembrar desses 20 minutinhos de atenção que você deu pra ele. Eu trabalho muito com a internet, né? E às vezes eu tô terminando alguma coisa, alguma edição, alguma coisa ali no tempo que dá. E o Murilo fica, mãe, sai do celular. Ele fica, nossa, isso me dói. Isso me dói na alma. Aí eu falo, filho, 3 segundinhos, eu já saio. Assim, a gente já se libera para brincar, né? E é interessante que eu ouvi numa palestra, a palestrante falando, né? Imagina se eu estivesse aqui palestrando com o celular na mão, o tempo todo palestrando com o celular na mão. Não parece que se apitar, né, eu vou ver. Então, vocês não são mais importantes do que o celular. Então, é isso que a gente tem que ter, essa percepção, né, quando a gente está com os nossos filhos, né, quando a gente está com o celular na mão, é isso que eles percebem, que eles não são tão importantes quanto o nosso celular. Exato. Então, quando meu filho fala, mãe, sai do celular, nossa, aí eu me lembro, sabe, isso, que ele não está sendo mais importante do que o meu trabalho, aí me dá uma dor. E como é um conflito, né, porque nós começamos falando que eles são o nosso foco principal, que eles são a razão, que eles são porque nós estamos correndo. Mas é uma coisa que a gente está o tempo todo equilibrando pratos mesmo, né? Atrás das conquistas, mas dando tempo e a atenção e a educação que eles necessitam. E eu não sei vocês, né? Mas eu acho, a gente sempre acha, né? Mas eu acho que no tempo da minha mãe era mais fácil. Sem a tela, sem o celular, a gente tá com muita coisa, né? Eu vi, gente, isso me impactou demais. Na última semana eu participei da Semana da Criatividade e aí teve uma palestra lá de um neuropsicopedagogo. E ele falando que hoje, em um dia, nós temos acesso à quantidade de informação que há 40 anos atrás uma pessoa tinha na vida inteira. Nossa. Um dia, toda a informação de uma vida E agora com a inteira. inteligência artificial, Nossa. Então, assim, né? É muito rápido. é tudo acontecendo de uma forma que nem nós sabemos o quanto que isso vai impactar o futuro, tá? Porque, assim, a primeira vez também na história que nós temos 3 gerações trabalhando ao mesmo tempo juntas.
né? E tá indo pra quarta já, porque as pessoas não estão mais parando de trabalhar no tempo que era pra ser, né? Então elas querem continuar mais tempo no mercado de trabalho. E aí tá vindo muitos jovens. E aí a gente tá, esses tempos agora, eu gravei um podcast recente com uma especialista em desenvolvimento humano e RH, e ela falando que é a primeira vez na história que se tem aí quase 4 gerações trabalhando juntas. E tá sendo extremamente desafiador. Porque são gerações que viveram coisas totalmente diferentes, né? Os de 14, que é a idade do meu mais novo, por exemplo, ele já nasceu na era da tecnologia. Essas crianças já nasceram com com smartphone ali acontecendo. Eles já nasceram aprendendo a falar, Alexa, toca tal música. Eu já sofro bullying no meu escritório, que as estagiárias são geração Z, né? Aí eu sofro muito bullying, não porque eu sou a tia zona. Eu aqui também sou a tia do pedaço. Assim, olha só, me dá uma ajudinha. Eu não sei fazer isso aqui. Mas a Denise sabe que é muito legal isso. Existe um choque de gerações, mas também um puxa o outro, né? Então a Denise, ela me puxa muito pra organização. Eu tô tão acelerada que eu quero tudo pra ontem que eu esqueço detalhes importantes. Aí eu chego aqui e digo pra ela, agora a gente vai fazer essa tarefa do digital. Agora, vamos lá, fala aqui com o telefone. Vamos montar uma apresentação. Vamos fazer isso, Aline. Não, vamos fazer. E hoje ela tava aqui quando a gente tava organizando e uma colega elogiando ela. Que linda essa pessoa que tá vivendo tudo isso. Então é muito legal isso também, né? A gente tem esse privilégio, né? Essa troca de experiência com as gerações, né? E eu acho que esse é o segredo para dar certo. É entender que cada um tem a sua limitação, mas que todo mundo tem algo a contribuir. Agora, se a gente quiser que essa geração nova seja colocada na mesma caixinha que nós fomos, não vai fluir, não vai dar certo. Porque assim, nós conseguimos chegar, sentar e trabalhar por 4 horas sem nem sequer levantar da cadeira, nem para ir tomar água, nem ir no banheiro, porque nós somos de uma geração que valorizou tanto o trabalho que a gente desvalorizou até a nossa saúde. Isso é muito sério, gente. Né? Porque essa é a realidade, nós somos de uma geração que valorizou tanto o trabalho que esqueceu de cuidar até da própria saúde. Então, a gente trabalha e esquece de beber água. A gente trabalha e fica segurando a ida no banheiro, porque o que eu tenho que resolver aqui é importante agora. E já a geração de agora, ela valoriza muito mais o bem-estar dela do que o trabalho. E aí é que vai vir os grandes conflitos. Por quê? Desafios. Eles não se vendem mais por salários se ele não tiver a ver com a cultura da empresa. Então, nunca foi tão importante trabalhar a cultura, eu vejo. Então, assim, as empresas vão ter que acordar rápido para isso. Porque os jovens, eles não são mais comprados por dinheiro. Porque eles não têm ganância. Eles não têm essa vontade de crescer, de adquirir. Só ter. Não, eles querem ser. Porque eles É o ser. Eles já deram. Eles querem viver. Eles não querem só adquirir. Nós somos uma geração que a gente queria adquirir. Porque a gente não tinha, né? Não tinha acesso. Hoje não. E agora eles querem acesso a ser. tudo. E é o ser, né? E eu e a Denise achando que era uma questão geográfica. Não é. Não é. Mas foi algo que eu senti um impacto muito grande, assim, porque a gente vem de uma região de mão de obra operária. Né? Então, os meus pais trabalharam em fábrica de calçado, fazendo o que uma máquina vai fazer no futuro, todos os dias igual, né? E aí a gente vem dessa realidade aqui, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas valorizando o tempo, o ser, a caminhada, a qualidade de vida, o que o bairro tem a oferecer, né? Então, nós, enquanto hoje negócio, também estamos entendendo isso tudo e se adaptando a isso, né? Como que os eletros, os revestimentos, o profissional tá pensando para que essa pessoa viva o ser, de fato, né? Não fique presa realmente ali nessas atividades, né? E é real. Ou a gente acorda para isso porque é tão engraçado. É a primeira geração que não quer tirar carteira de motorista. Eu li uma reportagem agora e eu falei assim, nossa, quando eu tava fazendo ali... Quando eu tava para fazer 18 anos, meu Deus, eu preciso. Eu tava lá com o neném, porque eu queria ter a minha carteira de habilitação. Hoje eu falo com meu filho lá de 17 anos, ele vem e fala assim, mãe, pra que eu vou ter um carro?
só pra me dar despesa. Porque realmente hoje tem Uber que leva eles pra tudo quanto é lugar e tem muito uma questão da sustentabilidade também. A geração de agora tá muito mais pensando na sustentabilidade do que a nossa. Eles são uma geração que se importa com a separação do lixo, por exemplo. Sim. Não é algo que eu me importe, tá? Mas os meus filhos, às vezes, chegam em casa e comentam. Aí também tem muitas atividades na escola que falam-se muito sobre isso. Nossa época, o que se falava sobre reciclagem de lixo? Quase nada, era muito pouco. A gente acha que ensina, mas eles que nos ensinam às vezes. Hoje sem dúvida. Eles estão com informações que pra gente não é relevante, mas pra eles são. E aí, e quando você tem uma família que deixa esse espaço para ter voz, e aí vem novamente isso, né? Talvez na nossa geração a gente não tinha voz. A criança não podia nem sequer entrar no meio de um assunto. Se a gente estivesse aqui conversando adulto e chegasse uma criança aqui e ela falasse qualquer coisa, meu Deus, né? Não podia, era inadmissível. E hoje isso não é mais uma realidade. As crianças querem ter voz, elas também têm o que dizer, elas se importam. E nós escutamos elas. E nós escutamos. Nós damos voz a ela, né? Porque antes não tinha isso, né? Nossa, quando o Murilo fala, todo mundo para, assim. Ainda mais, né? Porque eu saindo da casa. O que você disse? Ai, não, a gente quer te ouvir. Antigamente era isso, a criança não tinha voz, não podia falar, não podia ter vontade, não podia querer. Era aquilo. Gente, vocês estão sentindo o cheiro? Agora bem. Olha só, a gente tá quase terminando, mas o cheiro tá... É que o cheiro vocês não conseguem sentir daí. Quente. Eu também. Eu gosto. Tem que ser bem quentinho. É um sabor. Parece que o aroma É de mãe mesmo. paladar, é de mãe. Bolo quente é coisa de mãe. A minha mãe não deixava a gente comer bolo quente, Que é da dor de tinha dor de barriga. Também. Eu também depois de mãe tem pra o bolo durar até a hora da merenda. Mãe, que o bolo quente vai dar dor de barriga. Porque se deixasse comer, não sobrava bolo pra merenda, eu acho, né? Pro horário do café. Eu sábado desenformei um bolinho. E aí a gente fica tão feliz quando ele desenforma bonitinho, né? Desenformei o bolinho que era pro café da manhã de domingo. E a minha filhinha olhou e falou: bolo? Pensei, vai passar. E ela falou de novo: bolo, bolo, bolo. Não deu, gente. Ele não ficou inteirinho, bonitinho até domingo. Porque, poxa, Não ia dar. bolo, né? Fala qualquer coisa. É muito fome, né? Ela inteiro. Vamos comer bolo, então. Vamos comer bolo. Ela tá aprendendo a falar. E que fase, né? Que é deliciosa. A fase da fala. Gente, é que assim, ó. Ser mãe é viver algo novo realmente todos os dias. Porque a primeira coisa que você quer quando você é mãe é que depois eles comecem a andar. Aí eles começam. Aí você pensa assim, quando andar, eu vou conseguir ter um pouquinho de descanso. Ô, iludido. A criança não para no meio da criança. Aline, e aquela história de que menina é mais tranquilo? Meme, gente. Um meme, um flagra dessa semana, a Aurora entrando na gaveta da sala. Então é bem engraçado, mas assim, a Carol tava comentando antes da vontade de ter o segundo filho. Como eu fui mãe adolescente, eu achei que essa vontade não ia acontecer, né? Eu pensava assim, não, eu tenho que resolver o mundo pro Arthur. E ele começou a pedir um irmão, né? De muito tempo. E a Aurora, ela veio assim, né, para contemplar tudo aquela mudança, né, que nós estávamos vivendo. E realmente, assim, né, todo mundo fala e a gente não acredita, um filho é muito diferente do outro. E essa diferença de idade que eu tive dos dois, ela tá me fazendo viver uma maternidade muito diferente também. Porque teve a Aline, mãe do Arthur, cheia de expectativas, de sonhos, de autocobranças, de medos, né? Muitos medos, muitos receios e eu acredito que até muitos traumas que eu devo ter, né, causado nele, que hoje a gente toma muito cuidado com isso. E a mãe da Aurora que já passou por tudo isso e já tá muito mais tranquila. Porque a gente sabe que as coisas vão ir acontecendo e que o principal é consolidar ela, né? De acordo com valores e princípios. Então, hoje eu até comentei com as meninas que eu tava achando que ela tava demorando pra falar. Porque eu vejo as bebês das minhas amigas da mesma idade falando mais. E eu pensei, nossa, será que ela tá atrasada pra falar? Aí eu pensei, Aline, relaxa. Depois que falar, não para mais. Tá tudo certo, ela vai falar no tempo dela, né? Vou acalmar meu marido. Sobre ele demorou também.
Ele demorou e o Murilo, ele fala muito pouco. Com quando ela andou rápido? Ela andou rápido. Por que a criança fala ou anda? Porque ela quer alguma coisa que ninguém tá dando pra ela. E vem de novo o que a Carol falou de deixarmos tudo muito à mão deles, né? Aham. A gente realmente faz isso, deixa tudo muito ao alcance, muito Montessori, né? Muito ao alcance deles, então esperem mesmo, fazem mesmo. E isso é importante. Tem projeto já pensado para criança ter livre acesso, sabe, né? Tanto que falando sobre a cozinha, né? Mas os quartinhos das crianças, tudo a gente faz com livre acesso para a criança ter autonomia. Ah, que demais. Né? Pegar e se desenvolver. Sim, e vai desenvolvendo mesmo, né? Como muda muito. Demais. É extremamente necessário, na verdade, que a gente faça isso para desenvolver mesmo, né, a coordenação motora, desenvolver o desejo de fazer as coisas também. Eu não sei se vocês viram, mas até viralizou agora, bem recente, um vídeo na internet de uma moça, já 18 anos, precisou ir morar sozinha para estudar, e ela abre uma live chorando e falando assim, por que os meus pais não me ensinaram a fazer as coisas? Agora eu combinei com as minhas amigas de ir em tal lugar e elas falaram que vão de ônibus. Eu não sei pegar um ônibus. Eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada. E eu não tipo assim, 18 anos chorando, sofrendo, porque ela queria fazer as coisas e não sabia. A gente não quer que eles sofram, né? A gente não quer que eles sofram, mas tem alguns sofrimentos que são necessários. Extremamente. O sofrimento de fazer uma atividade doméstica, o sofrimento de talvez um dia não ser levado para a escola, mas vir sozinho e de ônibus, são necessários para que lá no futuro não vire um trauma, de fato, né? Porque o sofrimento dela deve ter sido muito maior. E os pais erraram por provavelmente super proteção. É um excesso de proteção, de botar numa redoma que ele... E aí vem, com certeza ela era de uma família que tinha bastante condição financeira, foi sempre criada por pessoas que entregavam tudo na mão, ela nunca precisou entrar numa cozinha para fazer nada, só que a vida adulta chega, e aí você começa a ter contato com pessoas que tiveram uma vida diferente da tua, e que têm expertises e experiências diferentes da tua. Aí você começa a ter uma conversa e você não consegue ter um papo, porque as pessoas viveram coisas que você não viveu, você não consegue falar sobre. A gente fala sobre aquilo que a gente tem experiência. A gente estava pensando, os nossos filhos já nasceram com ar-condicionado. Sabe porque é calor. Não sabe como passar o calor. Tem toda razão. No quarto, enquanto não tava com ar-condicionado lá no quarto dela. Não, é verdade, a gente não sabe o que é Vai passar sofrer. calor. Então, assim, os nossos filhos, eu fico pensando, né, que hoje tem um monte de guru de internet que fala como Sim. a maternidade, sim. que criar Tudo e lindo. tal, tudo um pode... Quem é a mãe perfeita? Temos um ditado, que a mãe perfeita Que não a mãe... É a que não. a mãe que não tem filho. Então, tem Concordo. todos esses gurus de internet que falam que a gente não precisa criar trauma nas crianças, porque eles já vão ter, né? Vão ter na vida. Mas a gente podia fazer alguma coisinha, né? Tipo, só para realmente eles se desenvolverem, né? Criarem ali uma barreira para eles poderem se desenvolver, né? Não é nem que é uma dificuldade. Mas eu criei dificuldades. Carol. Tantas facilidades, gente. Eu vou te explicar quais dificuldades que eu criei. Ele vai pegar ônibus, eu acho, né? Ele não vai precisar pegar, a não ser que, sei lá, vai para outro país. E é algo assim, precisa, deixa eu te comentar sobre isso. Mas deixa, se As for minhas. perto de casa, permita. Mas vou te comentar uma coisa. As minhas, porque foi um desafio, eu vim pra cá, vim em função do meu trabalho. E no início aquela coisa, vão junto, não vão, estavam saindo do ensino médio, né? Tinham saído do ensino médio já, as duas estudando, fazendo faculdade na cidade onde nós morávamos. Mas ele trabalhando já. E eu levava, como era tudo próximo, para cima e baixo. Cidade interior. Cidade interior. Tinha tempo, levava. Aí eu me desloquei e fui trabalhar numa cidade próxima. Aí, naquela fase, eu vi que, viraram gente no sentido de começaram a pegar o Uber sozinhas, né? Uber pra cá, outra lá, tudo certo. Porque lá, por ser uma cidade pequena, não tinha ônibus e não se deslocava para muito longe. Viemos para Palhoça. E a mais velha foi trabalhar e estudar, fazer a faculdade dela em Florianópolis, o polo era lá. Pois então, eu digo que
virou gente, independente. Ela pega o ônibus da manhã, ela sabe dos horários dela. A mais nova não precisa porque arrumou um trabalho próximo à casa e a faculdade dela é aqui em Palhoça mesmo. Mas assim, eu noto ali, nossa, que bom vê-las independentes. Eu não tenho mais, eu não tenho mais o controle. Isso vocês vão ter, eles vão crescendo e sim, pega ônibus, pega trânsito. Tem que deixar. E a Rafaela é muito legal, assim, a Rafaela, ela é um case de sucesso pra mim. Ela tem uma coragem, uma determinação, e ela postou um dia, eu ria, gente. Minha mãe me fez andar de ônibus, mas a vista compensa. Carol, Das coisas. mas falando sobre isso, só para vocês poderem entender um pouquinho, eu dificulto um pouco a vida dos meus, assim. Meu filho de 17 só foi ter telefone celular quando ele arrumou um emprego. Agora, com 16 anos, menor aprendiz. E aí o celular que eles tinham acesso eram os meus, e eu sempre controlando muito. Eu sempre digo, gente, hoje que... Também, né? Não, e o que eu digo sempre é o seguinte, querendo ou não, eu preciso implantar neles esse desejo de construir as coisas, de conquistar, porque é isso que vai mover eles daqui pra frente, depois que eu não estiver mais junto, né? E aí ele fala assim, mãe, a senhora é muito má, tipo assim, né? Porque todos os amigos tinham já telefone celular, e ele nada, nem ele, nem o irmão. Você não precisa, Luan, sempre falar pra ele. Agora, o dia que você arrumar um trabalho, aí você precisa, que seu chefe tem que falar com você, você tem que dar satisfação se acontecer alguma coisa, você vai precisar ir trabalhar sozinho. E aí ele começou, né? Ele hoje é atleta, meu filho é um judoca maravilhoso, ficou em 3º lugar no último campeonato de Santa Catarina, então hoje ele já tá na história de Santa Catarina como um judoca. Parabéns, que o esporte ele dá muita disciplina. E ele focou totalmente no esporte. E foi aonde deu uma virada. Então, faz tanto tempo que ele pratica. Não, tem 2 anos. Olha só. Ele já tá em 3º lugar. E aí o próprio Sensei falou assim, o Luan foi uma descoberta. Porque assim, eu nunca na minha vida tive um atleta que suportasse apanhar tanto para aprender que nem ele, porque não é que ele tem um dom natural, não, mas ele treina todos os dias. Hoje ele já é um atleta bolsista do Instituto Estadual de Esporte, né, o IEE, de Santa Catarina. Então, além do trabalho dele lá de menor aprendiz, ele é atleta. E aí ele tem que treinar, Carol. E eu não tenho como ficar à disposição de leva Luan, traz Luan, leva Luan. E ele ia sempre sozinho, ou ia de ônibus, ou ia até a pé, porque eu moro razoavelmente perto. Só que num dia desses agora, recente, ele foi assaltado. Ai, Jesus. Aí volta a gente, né? Aí sim. A culpa. Volta. Por que eu não levei? Por que isso? Vou Por que levar não? agora, O que eu sim. faço agora para poder resolver essa situação? E nessa história de o que eu faço para resolver essa situação, a gente encontrou aquelas bicicletas elétricas sim. que tem parceria com a Prefeitura de Florianópolis. Então eu pago ali a mensalidade e ele vai de bike elétrica. E ao mesmo tempo fica com o coração na mão, né? Porque aquilo é como se fosse uma moto, né? No trânsito. Só que eu tenho que deixar ele ter essas experiências, Carol. Por quê? Porque só assim ele vai ser um homem forte. Que vai conseguir depois lidar com a família dele. E a gente precisa deixar. Agradece. Gente, É, bolinho. uma coisinha concreta. As minhas são Quer que eu meninas, passe um né? cafezinho? E tu fica com aquela sensação assim, Tá indo. vai deixar, não vai. E hoje as duas, né? Elas estavam falando antes, né? A Rê falou, as minhas duas resolveram fazer carteira de fizeram habilitação, né? Para ter independência, para poder pegar o carro e sair também, né? Ai, que lindo! Nosso bolo. Gente, olha só. Gente. Não é porque, né? É receita de família. Vai fazer corte pra câmera. Olha só o nosso bolinho. Lindo. Que lindo de maçã. Gente, que forma linda, né, Carol? É forminha desse tamanho. Forma e ela veio de Portugal, tá? Olha. A minha mãe que trouxe lá de Portugal pra ela. Gente, ó, só para comprovar que o que a gente falou não é só conversa, não, ó. Tirei do forno, coloquei aqui em cima do porcelanato. Não tenho medo, não tem risco, nada, né? E agora é só deixar nosso bolinho esfriar um pouquinho enquanto a nossa conversa termina pra gente desinformar ele. Isso aí. Pode desinformar ele. E a gente tá falando muito aqui, né, da nossa maternidade, dos nossos filhos, assim, mas... E o que foram as nossas mães pra gente também, né? Isso agora Nossas mães. Meu Deus. Agora sim. Tudo bem.
adaptando com o nosso filho, mas as nossas mães também. Gente, às vezes eu me pego falando assim pra minha mãe. Mãe, como é que a senhora fez? Me conta. Tem irmão, Carol? Tenho 2 irmãos. Tem 2 Eu irmãos? sou do meio. E às vezes eu falo assim, mãe, dá um curso então pra gente, pra ver como é que era e tal, porque eu queria fazer essa criação que ela deu pra gente, né? A minha mãe, ela sempre trabalhou os modos home office que a gente fala. Né? A minha mãe, ela sempre costurou, ela fazia enxoval de bebê, né? Então ela sempre trabalhou em casa. E até porque ela não tinha rede de apoio, então ela tinha que cuidar dos filhos e ela tinha que trabalhar. Então a maneira que ela encontrou foi realmente trabalhar em casa, abrir o ateliê dela em casa, né? Mas sempre trabalhando. Até hoje ela trabalha, sabe? Mas a minha mãe, ela é uma mãe, assim, muito zelosa, que é a famosa coruja mesmo. Assim, ela tem que ficar com os filhos perto, sabe? Aquela mãe que gosta de cozinhar para estar com todos próximos, assim. E eu admiro muito a criação dela, assim, que ela teve com todos nós, né? Então, com aquela questão do brinco, né? Do meu filho. Eu me lembro muito da minha mãe falando sobre a tatuagem, né? Ela era um pouco contra a tatuagem, né? Como assim, como tem são contra brinco, então ela era da tatuagem. Ela falava assim, porque o meu primeiro irmão, principalmente, né? Ele era o mais novo, o mais rebelde. Se tu chegar aqui em casa com tatuagem, eu vou pegar a esponja pro lado verde vou esfregar até sair. Então a gente aprendeu assim, sabe? Na base do terrorismo, mas que engraçado, sabe? Ela assim, é muito engraçada, minha mãe, meu pai. A gente sempre na base da risada. Então, ela sempre nos educou assim, sabe? Pra se respeitar. Então, até hoje, gente, eu posso ter 50, 70 anos, eu vou respeitar meus pais, não é porque eu saí de casa que eu tenho minha família. Se ela não gosta, se ela não quer, eu não vou fazer, entendeu? Então, eu respeito e honro meus pais, né? Por tudo que eles fizeram por nós e não eu também, gente. E a sua mãe, Dê? Nossa, minha mãe é um exemplo, assim, de garra, de força, né? A mãe sempre trabalhou fora, era muito dedicada, assim, naquela coisa de não deixar faltar nada para nós, né? Então, assim, o pai também trabalhava, mas o pai trabalhava fora, não trabalhava na cidade, ele vinha só no final de semana, então era com a mãe. E nós, eu e minha irmã, fomos criadas pela avó. Digamos, criada no momento, assim, de estar sempre junto. Tanto que eu lembro que quando a mãe dizia assim, eu pedia pra mãe, posso sair? Conversa com a tua avó, né? E tinha algumas regras, né? A maneira de criação, assim, quiser sair, tem que limpar a casa antes. E aí, não, passou na minha geração essa, né? As coisas também ali. Então, assim, a minha mãe sempre me ensinou muito, assim, a ter as nossas coisas, com muito trabalho, dedicação. Eu me vejo, a gente se vê muito, né? Nas mães, com né? Nas imagens. E eu aprendi uma coisa com a minha mãe de querer ter as filhas unidas. Eu sou muito próxima da minha irmã, muito. E eu digo pra mãe, eu sou muito grata a isso pela criação que a mãe teve com nós. Hoje eu tô aqui, a minha irmã tá longe, né? A gente tá longe. E a minha maior saudade é a minha irmã, nesse sentido de a gente tá junto, ali, ele sabe, a gente tava sempre junto e unidas, as nossas filhas são unidas, né? Pela proximidade. Então, a mãe trouxe isso, a minha avó trouxe isso. Eu tenho primos hoje, que eu chamo de primo, como se fosse meu irmão. Porque a avó sempre tinha isso de unir a família. E os domingos, era a minha mãe, família da mãe, do pai, né? A nossa família ali. Os primos vinham com os meus tios, então a avó sempre teve aquela coisa de unir, assim, da união, né? Então a recordação que eu tenho de família, assim, da mãe, da avó, sempre de estar tentando trazer todo mundo próximo, né? Então, primos muito próximos que eu tenho hoje, como meus irmãos, eu digo incomodo, né? Então, meu irmão mais velho que eu não tive homem, né? Irmão homem, mas tenho ele hoje, né? Por quê? Porque aquela coisa da proximidade, a mãe sempre foi muito de ensinar nós, assim. Uma coisa que eu aprendi muito com a mãe, todos por todos, assim, a mesma coisa. Uau. Porque se tivesse alguém que estivesse fora de casa e fez o bolo, aquela pessoa vai comer um pedaço de bolo.
vai Pensar então, no pensar no outro. A mãe ensinou isso muito pra nós, assim, pensar no outro como o outro que o outro tá trabalhando, que o outro não tá em casa, mas que também ele merece, né? Faz parte daquilo ali, né? Que lindo. Então, muito isso, muito assim, importante. da divisão, a mãe trouxe isso muito forte, né? Da união, assim, pra nós. Eu e a Amanda somos muito próximos, e em função, eu sempre digo, agradeço a mãe, né? Disse, mãe, muito obrigado. Hoje a gente tem essa proximidade, porque... E as nossas filhas nos uniram muito, eu e minha irmã, né? Da família, então... Que demais. É isso, né? Aí é tão gostoso. Eu também nasci e vivi numa família grande, de muitos primos, era todo mundo muito unido, assim. Meus filhos já não tiveram tanto acesso, porque nós nos mudamos muito. Eu e o Jorge fomos muito corajosos, assim. Nossa primeira mudança drástica foi sair do Mato Grosso do Sul pro Amazonas. Imagina. E aí, e depois do Amazonas, a gente foi pra Pimenta Bueno, Rondônia, e sempre fomos os primeiros aí. Nós fomos os primeiros a nos mudar, depois os primeiros a ir pra Rondônia também. E aí, é claro, depois a família foi se chegando. Por exemplo, hoje minha mãe mora em Rondônia, porque quando eu tava lá, ela acabou indo morar lá também. E eu falo que eu não vejo mais 10 anos a gente longe. Vai acabar uma hora que elas vão vir pra cá. Porque eu falei, eu não volto mesmo. Você sempre que vir pra cá, querida. Já é, né? Eu sei, sou a única daqui, né? daqui, assim. Às vezes eu me sinto uma estranha no ninho. Porque eu não tô de fora, e só eu que sou. Esse lugar é maravilhoso. Eu sou privilegiada de ter nascido aqui, assim, porque todo mundo que vem pra cá quer É uma terra muito Sim, ao mesmo tempo que fez falta para os meus filhos essa questão de ter muita gente, muitos primos ali, né? E para eles poderem se relacionar, mas também vejo que fez com que eles se tornassem muito amigos. É claro que tem as brigas por causa da louça suja na pia, a louça é sempre do outro. Se é o Luiz que tá em casa, eu falo assim, de quem que é a pia que tá suja lá? Do Luan. Aí o Luan chega, de quem que é a louça que tá suja em cima da pia? É do Luiz, a louça é sempre do outro. né? Mas isso é coisa de irmãos, né, eu acho, acredito muito. Mas eu também tive muita conexão com os meus irmãos, assim, a gente também cresceu junto, muito perto. Eu e meu irmão, a gente tem diferença de 1 ano de idade. E da minha irmã, 3 anos então meu irmão 2. Foi tudo bem escadinha, crescemos todos juntos, assim. Mas é muito engraçado, eu e minha irmã somos 5 anos de diferença, mas eu apanhava por ela, porque eu defendia ela. Ela fala, não incomoda, né? Nossa, eu falo apanhar, mas é a maneira, né? Aí ela era o bebê da casa, era mais novinha, então, nossa, não caía nada, né? E daí, quando ela fazia as artes que a mãe punha ela, eu me metia no meio, então a gente dá uma risada até hoje, né? A gente brinca, dizer assim, bem feito, te metia no meio, porque era aquela coisa da irmã mais velha de defender, protetora. A protetora, que eu vejo. Não, muita diferença até a parte da adolescência, né? Vocês não Sim, têm nada. Mas depois, na fase adulta, não tem. Na fase adulta, e sabe que foi muito isso, quando... Se procuram e pagam o preço de estar juntas, é lindo mesmo a relação. E a minha irmã também tinha 6 anos de diferença. E até a adolescência a gente não vivia nada. É isso aí, até a adolescência. Depois Sim, eu pensei assim, as coisas que têm a mesma idade, assim. Vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu, com os meus irmãos, a gente cresceu muito juntos, só que a gente teve uma fase, né, mais difícil na vida. Tipo, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe... Meu pai, na verdade, perdeu o emprego. Meu pai trabalhava numa cooperativa de leite, eu nem sei se aqui existe. Aquele caminhão leiteiro que carregava o leite no galão, assim, de 50 litros. Vocês já chegaram a ver? No Rio Grande do Sul existe, né? Pois é, lá também. Meu pai trabalhava com isso e ele tinha uma linha de leite que ele buscava todos os dias o leite e vinha. E meu pai ganhava muito bem nessa cooperativa. Então, a gente tinha uma vida muito boa enquanto criança, porque meu pai já ganhava bem para prover para casa. E ele sempre foi um excelente provedor. E a minha mãe trabalhava fora porque ela queria literalmente mimar a gente, né? Então a gente andava que nem princesas mesmo, assim. Estudava em escolas muito boas e tudo. Porque como a minha mãe não precisava de dinheiro para bancar nada da casa, todo o dinheiro que ela ganhava era para os filhos e para ela mesmo. Só que quando eu completei 12 anos, o meu pai perdeu esse trabalho. A linha cresceu demais. E aí precisava ser trocado aqueles galões por um caminhão-tanque. Na época era muito difícil financiar, gente. Já teve uma época que o acesso ao crédito no Brasil era complexo e não era para qualquer pessoa. Imagina que naquela época ele ganhava uma média de 5 salários mínimos e ainda assim ele não tinha acesso a crédito, ele não conseguiu financiar o caminhão. E aí ele perdeu o emprego. Aí ele arrumou um outro trabalho numa cooperativa de reciclagem de lixo.
E aí ele transformou a caminhonete dele e a gente passava no supermercado, ele recolhia todos aqueles recicláveis e levava para um galpão. E nesse galpão a gente fazia festa, né? Tudo criança, eu tinha 12, meu irmão 11, minha irmã 10. Então a gente ia para aquele galpão e subia lá em cima daquelas montanhas de papelão, botava um papelão debaixo da bunda e ia escorregando aquilo. Pra gente era extremamente divertido. Mas o meu pai disse que um dia, parado na frente do galpão e vendo tudo aquilo, ele pensou, eu não posso deixar os meus filhos crescerem nesse ambiente. Porque o ambiente molda a pessoa. E ele sabia que, querendo ou não, por mais que fosse uma fonte de renda que fazesse ele ganhar bem, mas ia moldar a gente, né? Em relação ao lixo, isso e aquilo, tudo mais. E ele pensou, não tem como eu deixar isso acontecer. Ainda que ele teve esse discernimento, né? E aí ele ficou sabendo de umas terras muito baratas para vender no Amazonas. E aí foi onde começou essa história do Amazonas. E meu pai foi para conhecer essas terras. Ele voltou de lá com o negócio fechado já. Comprou uma terra, uma área de árvores, né? Porque não era nem fazenda ainda na época, era uma área de árvores. E nessa história toda, meu pai e minha mãe tinham um casamento bem complicado. A gente até via algumas coisas. É claro que eles escondiam muito mais. Hoje eu entendo que eles escondiam muito mais do que aquilo que a gente via. Mas a gente sabia que ele não tinha um casamento muito perfeitinho, não. E nessa história toda, minha mãe decidiu ir embora para fora do Brasil. Ela foi morar na Espanha. A intenção era, eu moro lá, trabalho, mando dinheiro para você formar a fazenda. Essa era realmente a ideia principal. E ela foi, quando eu tinha de 12 para 13 anos ali, ela foi morar fora. E aí o meu pai levou a gente para esse lugar no Amazonas. Eu falo que foi o momento mais traumático da minha vida. Porque eu tinha uma vida de menina rica e de repente tudo que eu tinha foi tirado de mim. E eu fui morar numa fazenda que não era fazenda, morar numa casa que não era casa, que era um barraquinho de pau a pique, assim, que a gente via tudo do lado de fora, e que pra mim lavar louça eu tinha que botar uma bacia na cabeça e lavar louça, e eu comecei a ser responsável por uma família que nem era a minha. E aí eu tive que crescer muito rápido, porque aos 13 anos de idade, eu era a mais velha e eu tinha a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, cozinhar pro meu pai e fazer tudo aquilo acontecer, então eu falo que foi a fase mais difícil da minha vida. E foi uma fase difícil porque depois de um tempo que a minha mãe estava lá, ela decidiu que ela não ia mais voltar para o meu pai. Foi uma forma dela se livrar daquele relacionamento que estava fazendo muito mal para ela. Só que daí meu pai não recebeu isso muito bem. E ele começou a fazer muita alienação parental. Então ele ficava assim, ele me via chorando e ele falava assim, você tá aí chorando? Sua mãe tá lá num país de primeiro mundo, vivendo uma vida boa, enquanto você tá aqui. Tipo, era esse o discurso que eu ouvi durante muito tempo. E é complexo demais, e eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, porque a gente vai falar para muitas mãezinhas que talvez estejam aí sendo mães solos, mas não façam isso com seus filhos. Não façam alienação e virem os seus filhos contra os pais deles. Ou pais, não virem os filhos contra as mães, porque isso vai gerar marcas que depois, para serem saradas e curadas, é muito complicado. E realmente eu vivi essa fase. E eu fiquei mais de ano que eu não queria nem falar com a minha mãe ao telefone, gente. Foi assim, uma fase muito difícil, porque eu só via a realidade do meu pai. E eu vi o quanto que ele estava sofrendo. Porque realmente não foi fácil. Pra vocês terem uma ideia, em um ano meu pai perdeu 33 quilos. Nossa. Em um ano ele pegou 12 malárias, ou seja, era uma por mês. Eu vi o meu pai doente, trabalhando pra morrer. Então foi um período muito complexo, né? Da nossa vida ali, e eu só via a realidade do meu pai, eu não estava vendo a realidade da minha mãe. Então tudo que ele falava para mim era verdade, né? E aí, beleza. Só que depois disso, eu tinha 13 anos, lá onde a gente morava só tinha 8ª série. Depois não tinha mais escola. Só que eu gostava demais de estudar, eu sempre fui muito estudiosa, muito estudiosa. E aí ele me mandou embora para o Mato Grosso do Sul, morar com a minha avó na Terna. E aí lá, eu fui morar com ela aos 14 anos, e aí eu terminei o ensino médio, depois comecei ali, quando eu engravidei, eu tava morando com a minha avó, coitadinha, ela que teve que lidar com a bomba de chegar uma neta adolescente e falar assim, eu tô grávida. Sim. E do meu namorado ainda, que era só namorado. Então, assim, foi ela que teve que passar por toda essa fase. Eu lembro tanto que a minha mãe chorou, estando longe, né, morando fora. Só que a minha mãe, ela fez eu ter uma experiência de parto, por exemplo, de ter o meu filho, que foi extraordinária. A minha mãe ela nem permitiu que eu sentisse dor de parto, gente. Ela cuidou de tudo, se ela mandou dinheiro, porque ela tinha tido um problema quando ela foi me ganhar, que ela não tinha dilatação, e ela sabia que um pouco disso também é muito passado, né, geneticamente, então ela não queria permitir que eu vivesse isso. Então, meu operatório foi tudo muito tranquilo e tal, a Lua nasceu,
Aí esse relacionamento não deu certo e tudo mais. Minha mãe voltou pro Brasil quando eu tinha 20 anos de idade. Só que quando eu fui morar com a minha avó, eu descobri a verdade, né? Que aquilo que meu pai falava não era tão verdade Não era assim. só aquela versão dele. Que ela mandou muito dinheiro, gente. Meu pai hoje ele tem lá a propriedade dele, a fazenda dele, o patrimônio dele. Ele pode hoje não entender, mas ele tem que ser grato, porque só foi possível porque a minha mãe bancou. Ela trabalhava dia e noite. Tua mãe foi a provedora. Foi. Nesse caso, ela foi. E foi isso que fez com que ele pudesse continuar trabalhando lá e fazendo as coisas acontecer. Só que eu só fui saber isso quando eu fui morar com a minha avó materna, que a minha avó me sentou na mesa, me mostrou todos os recibos, explicou. E falou assim, ó, vem cá, olha aqui. É assim, a vida que a sua mãe estava tendo lá era essa. Não é nada disso do que você estava pensando. E aí, claro, fui voltando a falar com ela ao telefone e aos meus 20 anos, depois de 8 anos dela ir embora, minha mãe voltou pro Brasil. Já tinha netinho. Já tinha o Luan. E quando a minha mãe chegou, passou poucos dias, eu descobri a gravidez do meu segundo filho. E aí, no meu segundo filho, a minha mãe foi o meu maior apoio. Porque na minha segunda gestação, eu tive o maior susto da minha vida, que foi meu filho nascer prematuro. Ele ficou 18 dias internado numa UTI NEO. E com risco de perdê-lo, né? E aí, a gente começa a perceber que o quanto a gente, às vezes, se engana. Porque eu falo, na gravidez dele, quando eu descobri a gravidez, a primeira coisa que eu falei pra mim mesma foi, eu não quero essa criança. E aí, depois, quando ele nasceu e eu quase o perdi, eu falei, Deus, me perdoa, porque eu quero essa criança. Tipo assim, perdoa porque eu realmente não sei, eu não sabia o que eu tava falando. Porque foi um sofrimento terrível, eu já sofremos demais. E foram 18 dias, assim, que eu só pedia, Senhor, me perdoa. Eu não sabia o que eu tava falando. Passa, né? Não passa, Carol. Mas é na nossa maior dor, assim, eu digo, né? É mais fácil a gente se render à vontade dele por amor, mas muitas vezes a gente espera a dor pra se sentir amado, pra saber que a gente tá ali, né? A minha história com o Arthur não foi muito diferente. Ele se engasgou logo que nasceu. Uau. O roxinho, assim. E ali eu descobri o sentido de ser mãe dele, né? Meu E o Deus. quanto eu queria. Eu tive uma situação com a Júlia, né? As histórias agora. Quando a Rafaela, mais velha, tinha 7 meses, eu engravidei da Júlia. 7 meses, Assim, eu tinha ido na minha obstetra, tava trocando de anticoncepcional. Fui tudo certinho, a minha médica, tudo, e eu engravidei. Na troca aqui. Eu engravidei da Ju. E eu digo pra ela, assim, nossa, Deus foi muito bom comigo, assim, porque ele me mostrou o quanto eu queria ela. Porque, na realidade, eu tinha vergonha, sabia, de dizer que eu estava grávida? Eu acredito. Porque eu tinha um bebê de 7 meses, as pessoas me julgavam. E elas julgam, e as pessoas são más, são cruéis demais. As pessoas são cruéis. E eu trabalhava no comércio, sempre. Piadas assim. E com 13 meses de gestação, eu tive descolamento de placenta. Pra quem me conhece, eu sou muito elétrica. Muito eufórica, muito sim, a mil. E eu fiquei uns 3 meses em repouso. Deitada e sentada. Porque eu queria muito aquele bebê. Então, não foi a troco do nada que aconteceu comigo. Foi pra me mostrar que realmente eu queria. Sim. Eu fiz um esforço gigantesco. Eu tinha a Rafaela começando a caminhar com 1 aninho e eu não podia pegar ela no colo. Eu tinha que ter uma pessoa que botasse ela no meu colo. Então, assim, hoje eu digo, né? Nada por acaso na vida da gente. Aconteceu o descolamento, placenta, e o médico disse pra mim, né? Fiquei internada na época e tudo com o bebê em casa, que era a Rafaela, 8 meses, 7, 8 meses, né? E eu pensava assim, gente, Deus me ajuda, né? Eu quero ter essa criança, E tá aí, né? Hoje, nada por acaso, né? E eu falo, assim, por que eu contei tudo isso pra vocês? Porque, assim, eu tive um momento tão difícil com a minha mãe, nesse período dela fora, e quando o meu Luiz nasceu, tipo assim, ela foi peça fundamental. Eu falo que se não fosse por ela, eu nem sei o que seria, porque assim, eu tava operada e laqueada, porque eu decidi que eu ia operar pra não ter mais filho. E no que eu laqueei, 1 hora depois do meu parto, que meu filho teve as 2 paradas cardiorrespiratórias. Então, quando o meu médico descobriu, ele já tinha feito a cirurgia, não tinha mais o que fazer. E isso foi o pior, porque no outro dia, na minha alta, ele virou e falou assim, olha, Renata, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não tinha te operado. E aí, aquela situação toda, eu não podia sair do hospital. A minha mãe que acompanhou meu filho para UTI NEO, porque nem tinha UTI NEO na cidade onde eu ganhei neném, onde eu tive o parto, só tinha UTI NEO em outro lugar. E ela que acompanhou, ela que ficou nos primeiros dias.
E eu lembro que no terceiro dia, depois que eu recebi alta, que eu tava lá na minha cidade, eu recebi a ligação da médica da UTI, né? E falou assim, olha, mãe, vem, porque já tem 3 dias que a gente tá com todas as medicações do seu neném e ele não responde. Então eu não tenho o que fazer, tipo, mais. Então vem, que a gente vai fazer uma última tentativa, que é um método chamado Mamãe Canguru, que eles fazem dentro da UTI Neo. E esses dias até, eu peguei uma enfermeira que trabalha no UTI Neo ali na maternidade de Coqueiros, e ela falou pra mim que esse é literalmente um método de despedida. Não é um método de salvação, é um método de despedida. E aí eu cheguei, já fui direto pro hospital, e lá eles fizeram esse procedimento. Eles tiram toda a roupa do neném, e aí da mãe também, coloca ele aqui em cima com todos aqueles fios que ficam apitando o tempo inteiro, porque a UTI, gente, é o lugar mais assustador do planeta, tá? É horrível. E aí eu fiquei, e aí eu lembro de chorar muito, porque tava sendo muito difícil pra mim aquele pós-operatório, né, com meu filho naquela situação. Mas eu fui no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia de procedimento, ele começou a melhorar. E aí foi e aí ele foi só melhorando. 10 dias depois ele já tava saindo da UTI pra semi, e hoje tá lá, é jogador de futebol, meu filho, não tem nem problema respiratório mais. Então assim, milagre, né? Foi um milagre de Deus, e foi aonde eu pude ver todo o amor e cuidado da minha mãe por mim. Porque essa fase tinha passado, tipo assim, a gente teve tanto atrito, gente, no começo. Porque a minha mãe chegou da Espanha e ela queria ser a mãe que ela não tinha sido. Só que eu tinha crescido, né? Ou seja, eu tinha passado toda a fase da adolescência sozinha, ela não acompanhou o meu primeiro relacionamento, ela não acompanhou a minha perda de virgindade, ela não acompanhou a minha primeira gravidez, ela não acompanhou nada disso. Então, tinha uma lacuna ali. E aí, quando veio o Luiz Felipe, ela foi extremamente fundamental, assim, pra tudo. E aí, depois de anos pra gente se resolver, e aí é claro que tem muita coisa envolvida, eu tive que passar por um monte de treinamento. Um monte de treinamento. E aí a gente volta a falar o quanto que é importante a gente se desafiar, né? Se colocar nesses lugares de entender os seus sentimentos mesmo. E aí a gente se resolveu, e hoje a minha mãe, a gente se fala todos os dias. A minha mãe é a minha maior inspiração, assim, pra tudo, pra cozinha, pro trabalho, pro cuidado. Os meus filhos amam a casa da minha mãe também, não tem como. Meus sobrinhos que estão podendo aproveitar mais dessa fase, lá em Rondônia. Ai, ela é Rondônia. Ela já veio passear várias vezes, desde quando eu tô aqui há 4 anos, né? A gente se vê uma vez por ano, isso é um combinado que nós fizemos. Ou eu vou, ou ela vem, é sempre assim. E só que assim, a minha mãe é muito empreendedora, sabe, Carol? Eu acho que eu herdei essa questão do empreendedorismo dela, e ela decidiu empreender lá. Então, por um tempo, eu acredito que ela fique. Mas eu sempre falei pra ela, o dia que a senhora quiser trazer seu restaurante pra cá, não vai faltar cliente, porque a sua comida é a melhor do mundo. Com toda certeza. Mas essa foi a minha história com a minha mãe. A minha mãe é a mulher mais guerreira que eu já vi. Porque assim, minha mãe não terminou nem ensino fundamental, gente. E ela teve a coragem de sair do Brasil para um país onde ela não sabia falar uma sequer palavra, para poder literalmente ajudar a construir um patrimônio que, como diz ela, eu nunca usufruí de nada daquilo, mas eu sei que é a herança de vocês. Então, assim, ela pagou um preço altíssimo. Sim. E a minha mãe fala que se ela soubesse que o preço seria tão alto, talvez ela não teria ido. Paulo Vieira fala muito isso, né? Ele fala sobre a criação do filho, para você não criar um filho rebelde, né? Não criar um filho distante, rebelde, ele tem que se sentir pertencente. Como é que a gente faz o nosso filho se sentir pertencente? Né? É isso, é o convívio, é criar rituais, né? Criar laços, criar o momento, o afeto, né? Porque se a gente não criar isso, não deixar o nosso filho pertencente, ele vai se criar a marginalidade. Vai ser a margem dessa família. Por isso o termo marginal, que é criado à margem, porque não é pertencido. Então, ele Paulo Vieira, ele é estudioso, né? Nossa! Doutor, enfim. E ele fala muito isso, né? Sobre criação de filhos, que a gente tem que trazer esse pertencimento para os nossos filhos, para quando eles forem mais velhos, eles não se rebelarem, né?
eles serem mais afetuosos. Não, faz total, todo sentido. Isso virou uma chave, sabe? Quando ele falou isso, assim, que realmente a gente tem que trazer os nossos filhos, né? Ter esses momentos, né? Exato. Porque daí lá na frente, ele vira um adolescente rebelde, a gente não sabe por quê. Você também trabalhou a vida toda, não deu atenção, né? Não deu atenção devida. E aí vem tudo isso. Aí vem aquela história também da gente, né, ensinar nossos filhos com os nãos da vida, deles entenderem que nem tudo é sim. E aí depois cresce e vira uma pessoa que não consegue lidar com a frustração. E aí tem dificuldade de arrumar trabalho, de conviver com outras pessoas, porque o que a gente mais recebe nessa vida é não, né, gente? Sim, as coisas são perfeitas. Né? Vocês aqui, a Aline, que trabalha diretamente com a venda, a Carol também, que todo o tempo tá ali tentando vender o trabalho dela e tudo mais. Quantos nãos para você receber um sim, você não tem que ganhar? A gente recebe muito mais não do que sim na vida, então não fique falando só sim pro teu filho. Isso é o maior erro, né? Gente, vamos desinformar? Vai, hein? Já tá Hora da frio. Tchan, tchan. Tan, tananã. Expectativa. Ai, que Olha, lindo! gente, arrasando, hein? Inteligência artificial. É aquela pergunta quando a gente posta foto de alguns bolos, seja tipo a inteligência artificial. Tá lindo e não é IA. Olha, fizemos ao vivo, hein? Fizemos ao vivo aqui. Vocês foram as nossas testemunhas. Não é inteligência artificial, Lindo. gente. Nós vamos comer esse bolinho. Espero eu que esteja tão gostoso quanto está bonito. Lindo. Imagina a filha de bolo. Sensacional aqui. Gente, mas antes de eu desmontar aqui, vou até fazer uma fotinha pra gente poder enaltecer o bom gosto incrível desse conjunto aqui de jogo americano. É um jogo americano? É um suplá? É um jogo americano, né? Jogo americano, prato sobremesa. Olha a cor desse prato, gente. Esse prato aqui é um prato bem reverente, né? Eu adoro para criar mesas temáticas. Eu quero criar uma mesa. A mesa Dia das Mães, eu fiquei pensando em vários temas, né? Sobre como que eu ia criar uma mesa para o Dia das Mães. E eu pensei realmente em trazer a feminilidade. Como é que fala essa palavra? Feminilidade das flores, né? Trazer essa Com o toque da borboleta. delicadeza, né? Do amor de mãe. Então, eu quis trazer realmente uma mesa, né? Com a questão das flores, das borboletas, né? Então, trazer essa delicadeza do amor que as nossas mães e nós temos para os nossos filhos, né? Uau, arrasou. Porque olha só o jogo de talher. Ai, meu Deus! A gente fica com. A gente não quer nem. Mas eu era até pesado, gente. Não é aquela pérola da Shopee, não. Não é, não. Uma pérola pesada, caso vocês pegarem assim, ó. Lindo, hein, Auê? É lindo. Não, olha esse pote agora. Não, a taça. Olha o guarda-taça. É orquídea de toque real. Não. Não é plástico, ela é mais borrachadinha, assim. Ela é orquídea de toque real, que a gente fala. Parece que eu realmente fui lá no orquidário, a minha mãe tem orquidário, né? Eu fui lá no orquidário e peguei e coloquei aqui. Demais. Sem falar nas nossas tacinhas aqui de vinho, que foi. Elas são pintadas à mão. A Carol me falou, eu não acreditei. Olha, de tão perfeito. Aqui de palhoça, que ela faz todas as taças aqui pra mim. E a gente tem de várias temáticas. Carol, e qual é o cuidado no manter isso daqui? Porque isso também deve ser uma preocupação das mãezinhas aí. Essa taça, ela pode ser lavada de forma comum? O que eu tenho que tomar de cuidado? Ela pode lavar, pode passar esponja, mas só pra não
tentar cuidar pra não... Por causa do vidro mesmo, né? Não é nem por causa da pintura, porque a pintura, ela não sai mais, né? Ela passa por um processo ali que ela não sai, então ela pode passar unha que não vai sair, né? É mais o cuidado com a taça que é de cristal, né? Então a gente não pode colocar produtos abrasivos, né? Mas é só... Não, com delicadeza ali que nós... o jogo, gente, que ela trouxe, as colherzinhas de café. Olha aqui, é um coração com lacinho. Amor de mãe, né, gente? Tudo Então, assim, ó, os detalhes. pensado nos mínimos detalhes. E se você tem interesse de trazer esse carinho pra sua casa, de ter lá pra você poder... E, gente, para de ficar servindo mesa posta só para as visitas, serve para os seus também. Faça um agrado só para você, seus filhos, seu marido. Eu acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente já passou do tempo onde as louças ficavam guardadas no armário só para o dia da visita e a gente tinha que tomar café no copo de prato de tomar. Não, nós merecemos. Eu trouxe a orquídea também ali nos arranjos que eu fiz. Esses vasinhos eu adoro, que a gente tem bastante lá na Moça Decor, que é vasinho para mesa posta. Que são vasinhos mais baixinhos, né? E são vasinhos que a gente fala que a flor fica flutuando na mesa, né? Aqueles vasinhos transparentes. Olha só. E a orquídea, pra mim, a minha mãe tem um orquidário, né? Então a orquídea pra mim é sinônimo de mãe. Ela é apaixonada, qualquer coisa. Aniversário, Dia das Mães, qualquer coisa. Eu acho que isso é coisa de mãe também, porque a minha mãe também tem um orquidário. Também adora, amo orquídea. Um símbolo de mãe. É um símbolo de mãe. Eu concordo, porque a minha mãe ama. E o melhor presente pra elas, que é agradar realmente, ver uma orquídea. Às vezes eu tô aqui, e aqui a gente tem muitos festivais de flores, né? Aí esses dias eu fui no Bistec, tava tendo um festival de flores, eu liguei pra ela. Ela, ai meu Deus, se eu morasse aí, eu ia levar uma de cada, porque imagina, além de são baratas. Pular pra ela uma orquídea no mínimo R$120. Aqui, se você vai num festival desse, você acha uma orquídea de 35. É barato. Tem bastante local, eu acho, né? Então, realmente é coisa de mãe. Minha mãe também ama. Ela ama planta, no geral, assim. Né? A minha mãe, ela gasta só com floricultura. Pegar o bolinho aqui. Ó. Minha mãe, todo o dinheiro que ela tem. Olha só, nosso bolo de massa. Agora é a hora, e nós vamos experimentar. Minha mãe é floricultura, gente. O bolo, o aroma desse bolo, ele é extraordinário. Nossa, ficou lindo. Agora eu quero só ver o que vocês vão achar, gente. Então, simples fazer, Biel. Nossa, muito prático, Na minha né? cabeça, eu sei fazer. Sim. Mas você sabe com certeza. Todo mundo sabe, porque esse realmente é um bolo simples. Sim. Vou esperar vocês. Vamos provar juntas. Pegar. Gente, olha a fofura. Olha. Algo. Maravilhoso. Gente, Passei um cafezinho aqui, Carol. Quer um cafezinho? Eu quero, eu sei. o café, né? Tomando vinho. É verdade. Nós brincamos assim. Vamos provar o coração. Embaixo da bancada. Pra bater. Gente, meu sonho, hein? Era a época que eu assistia Ana Maria Braga e via isso acontecendo. Nossa, tá muito bom. Gente, que delícia. Delicioso. Sabor fantástico. Mulher, você entregou, hein? Uau! É. Esse bolo. Expectativa superada. Como diz a Ana Maria. Eu assistia essa trilha que eu assistia tanto quando eu era criança, ela apertando todos os bichinhos barulhentos da geladeira. Nossa, Não, no ponto, não é doce demais. Uma delícia. diferente do bolo da Ana Maria, que provavelmente tinha um pronto. Podem ser lá viver a cores. Esse vai ao vivo e a cores. É verdade, né? A Ana Maria sempre tinha um bolinho outro pronto ali. E ela, né, na verdade, ela sempre tinha as auxiliares de cozinha dela que fazia tudo, né? Sempre. Mas eu acho que foi o programa de culinária mais assistido do Brasil. Eu acredito que sim, a minha mãe era apaixonada também. E que diferente esse café moído, né? Nossa,
como desce fácil, não é? Ai, que bom. Que a gente tá tomando meio. Esse Que cafezinho. bom, porque É. ainda tem um trabalhinho, não sei se vocês viram. Não vou nem falar. Mas eu acho que eu vou depois. Mas Mas é isso. maravilhoso. Essa é a diferença, sabe? De você, depois que aprende a tomar o café. Porque o café, ele tem que ser a sua doçura. Quando eu fui lá e descobri que café era uma fruta, você já fica em pânico. Você não imagina café é uma fruta. Você vê café é grão, aí você pensa que ele é o quê? Um grão. Uma semente. E café é uma fruta? Primeiro ela é uma frutinha que amadurece, depois de amadurecida ela vai para processo de secagem e tudo mais. E um café especial, ele é colhido um a um, só quando está maduro. E aí é por isso que você não precisa pôr açúcar no café especial, porque ele tem a sua doçura. Essa luz aqui é pra Que café que é esse? É um café. Pega pra nós, por Pega. favor. Nós ganhamos de presente, nossos amigos da XP, esse café. Ele é fazenda Capadócia, ó. Olha, da Mantiqueira, Minas Gerais. café mineiro. Café mineiro. especial. Nessa Só a média, provavelmente. Café delicioso. Ele é maravilhoso. Ele é só da média. Nada de Isso. chocolate. Vou pegar uma vasilhinha aqui. Olha só, gente. Agora eu não Olha. quero mais voltar pro meu café tomado. Olha só, até a cor do café é Olha a diferente, ó. Por isso que ele não fica esse café forte, que você precisa de açúcar todo Nossa, sujo. maravilhoso. Olha o aroma. Nossa, que cheirinho de chocolate mesmo. É, O aroma é chocolate. fantástico. Cheirinho Nossa, maravilhoso. e- Aham, sim. Eu aqui, ó. Aham. Na lista já. Demais, né? Caramelo. Verde. Demais. Ó, Especialista. alto teor de doçura com notas de chocolate. Ai, viu? Como seu nariz tá bom. Viu? Especialista de Tá frio? Inclusive, Maravilhoso. gente, sigam a Carol, ela é essa figura toda, todos os dias. Logo vem vídeo de café por aí. Izone. Siga. Izone é GH. GHIZONI. Izone. Gente, e nós fizemos toda essa bagunça aqui só pra poder desejar a todas as mães do mundo que vocês possam ter o melhor Dia das Mães de todos e que vocês possam realmente valorizar aquilo que realmente importa, que é tempo de qualidade com seus filhos. Eu hoje posso ter tempo de qualidade com os meus filhos, mas eu não posso ter com a minha mãe. Isso vai fazer tanta falta nesse Dia das Mães. Tenho certeza que pra vocês também. Não sei se a Carol, que a mãezinha tá aqui, né? Então vai almoçar lá. Mas eu e a Aline vamos descer para Então, aproveitem por mim que esse Dia das Mães eu não vou conseguir, mas com certeza vou falar com a minha mãe no telefone. Pra ela, esse dia aqui também é especial, porque eu sempre compartilhei com ela esse sonho. E mãe, só tá acontecendo porque um dia a senhora plantou esse desejo, essa vontade de cozinhar, esse amor pela cozinha no meu coração, porque eu aprendi foi contigo. O primeiro arroz que eu fiz foi você que me ensinou, né? As primeiras refeições grandiosas foi você também que me ensinou. Foi ela que sempre me deu muita coragem para inovar, para surpreender na cozinha. E ela sempre me ensinou que uma grande refeição não precisa dos melhores ingredientes, precisa de amor, carinho e de tempo de qualidade, porque às vezes você só vai fazer um macarrão, mas você vai fazer um macarrão com tempo, com amor, vai ser o melhor macarrão da vida. Sim. E hoje eu até brinco com o macarrão, porque é a comida favorita dos meus filhos, e eles sempre falam, mãe, só tinha 3 ingredientes, como a senhora conseguiu fazer o melhor macarrão do mundo? Sim. Eu falo porque a gente não precisa de muita coisa para cozinhar, a gente precisa de carinho e vontade, de transformar aquilo em uma refeição, né? As mulheres têm esse poder, né, de transformar uma casa em um lar, suprimentos, ingredientes em uma refeição. Então, nós somos potencializadoras, né? Que a gente possa potencializar nos nossos lares também, transformando cada experiência na cozinha em uma memória afetiva que vai durar para sempre. Amém. Amém. Ai, obrigada, gente! Carol, Feliz Dia das Mães, Rê, obrigada. gente, esse foi o primeiro Cozinhando com a Rê na Toque e Retoque. Agradeço demais essa loja que acreditou nesse sonho, que patrocinou tudo isso daqui. E venham conhecer o trabalho, as cozinhas, todas as coisas que a Toque e Retoque, ela
traz à disposição para você transformar a sua cozinha em um lugar agradável, onde você vai poder aproveitar com a sua família. Hoje aqui, tudo é da Toque Retoque. Bancada, pia, fogão, tudo que nós utilizamos aqui, eles têm para sua cozinha. Então, é só vir conhecer, né? Isso aí. Estamos esperando. É isso aí. Ai, por favor.